você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Versículo 20 do capítulo 9 de Atos, por favor, John, a não ser que vocês tenham algum outro comentário. E logo, imediatamente, nas sinagogas pregava Jesus, nas mesmas sinagogas de onde vieram cartas dos sumos sacerdotes, dando a Paulo poder para prender todo judeu que declarasse o nome de Jesus, que este era o Filho de Deus. A primeira vez em Atos que Jesus é chamado desse título. Vemos aqui então que imediatamente ele estava pregando Cristo. Ele vê Cristo na lei, ele vê Cristo na circuncisão, ele vê Cristo no guardar do sábado, ele vê Cristo no tabernáculo, ele vê Cristo em tudo que ele olha. E é assim que tem que ser. Mostra que esse homem nasceu de novo mesmo. E olha, a palavra-chave aqui é Messias. Ele entendeu. Cristo é o Messias. Sim, e ele estudou aquilo a vida inteira para provar que Cristo era um impostor. Mas agora ele vê dentro de poucas horas, porque logo quer dizer imediatamente, ele já pregava de Cristo nas sinagogas, nas mesmas sinagogas que ele ia entrar, querendo com a esperança de prender pessoas. Que conversão, não é? Na vida dele. É isso que uma experiência verdadeira de alguém que nasceu de novo faz. As pessoas que dizem que são salvas, que aceitaram a Cristo, mas não mudam, é uma mentira, porque não há mudança na vida deles. Eu sei que pregando em grandes cruzadas pelas cidades, convidando pessoas para ir ao altar, e vendo centenas e às vezes até milhares de pessoas descendo ali os corredores para fazer a oração do pecador no altar, você não sabe. Alguns já estão salvos e querem que alguém ore por eles, na verdade. Mas outros, eles não tem como saber se eles foram salvos ou não. Não tem jeito. Só Deus é que sabe. E acho que é errado quando o pregador diz: ontem à noite não sei quantas pessoas foram salvas. Você pode dizer que não sei quantas pessoas responderam, mas quem foi salvo ou não, só Deus sabe. Porque, pode falar, estou pensando nos líderes religiosos com quem Jesus falava no capítulo 5 de João. Vocês buscam nas Escrituras porque elas testificam de mim. Vocês pensam que nelas encontram a vida eterna, mas elas testificam de mim. Eles memorizavam livros inteiros do Antigo Testamento e ele estava de pé diante deles e eles não reconheciam. Olha, quando falamos de cegueira espiritual, acho que era assim que Paulo estava, espiritualmente cego, incapazes de enxergar. Mas agora, não só os olhos naturais dele foram abertos, mas os olhos espirituais também. Até que uma pessoa que não é salva seja salva, nasça de novo, não sabe nada de Deus. Estão mortos para Deus como uma pessoa que está a 7 palmos do chão. Eles não têm ideia de quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Eles não têm a menor ideia do que é falado sobre a Bíblia. Se você tentar discutir algumas coisas com eles sobre a palavra de Deus, é uma perca de tempo. Mas no momento que aquela pessoa aceita a Cristo, no momento que dizem sim para o Senhor, todo seu entendimento muda. Como veem as coisas muda, porque eles nasceram de novo. E agora eles amam aquele a quem eles odiavam. E você vê que ele saiu agora da religião que ele amava e tinha zelo por ela, e agora ele odeia. Mas para pensar nesse homem. Ele estava indo para prender as pessoas, como tinha feito várias vezes em Jerusalém e talvez em outras partes também. E dizem, eles acreditam que Damasco na época tinha maior concentração de crentes entre todas as cidades depois de Jerusalém. Então ele tinha recebido cartas do sumo sacerdote, pensando, vou para lá acabar com aquilo. Ele não escolheu Damasco do nada. Provavelmente, realmente, ali devia ter um grande número de crentes que tinham aceitado a Cristo
Jerusalém ouviu falar disso e Paulo, que era líder na perseguição da igreja, decidiu, eu vou acabar com aquela reuniãozinha lá. E aí será que o zelo de Metódio passou pela mente dele? O quê? Metódio. Eu vou explicar. Os gregos tinham chegado, isso mais ou menos 300 anos antes de Cristo, os gregos apareceram dominando a área do Império Soluciano. E os judeus agora estavam sujeitos a serem helenizados, ou seja, mitologia grega, deuses gregos, e muitos judeus estavam se convertendo a princípios helenistas, ideologias gregas, e fez com que alguns judeus ficassem frustrados e preocupados. E chegou a um ponto onde a situação ficou ruim demais e Etíaco Epifânio, que era o governador daquela área na época, um dos descendentes de um dos generais de Alexandre o Grande, apareceu e começou a trazer sacrifícios e até porcos para sacrificar. E os zelosos ali, da família de Metódios, quando descobriram isso, mataram o soldado que falou para ele, um dos judeus que chegou ali com ele, sobre as leis que estavam mudando em relação aos gregos. E como resultado daquilo, então eles fugiram para o deserto com seus filhos e depois ele levantou uma rebelião. E estavam matando aqueles que tentavam trazer outros deuses para Israel. Daquele movimento saiu um zelo que criou os fariseus e os saduceus pouco mais tarde. E essa ideia foi que servimos o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, e não servimos outros deuses. E acredito que Paulo, sendo um fariseu, sendo influenciado por aquilo que depois veio de outros mestres, tinha um zelo de manter a fé judaica pura. E esse zelo talvez fez com que ele assassinasse cristãos, pensando que eles estavam fazendo os judeus servirem outros deuses. E, se esse era o caso, quando o Senhor apareceu para ele dizendo, você está recalcitrando contra os aguilhões? Você não está entendendo esse grande chamado que tem, não só pelo reino do céu, mas por você também? E a revelação, imediatamente, transformou a vida dele. Eles não podiam. A aristocracia de Israel não aceitaria Cristo porque ele não era do meio deles. Ele não era um produto da escola deles, as escolas de rabis, ele não era um produto deles. Em primeiro lugar, ele era um camponês. Ele não tinha estudado abaixo de seus grandes rabis. E outro dia eu li que acho que eles só tinham 7 rabis que eles reconheciam na época de Cristo. Talvez esteja errado nos números, mas eles tinham que passar por um regimento que era algo poderoso e demorava vários anos para passar por aquilo. Era como se ele pegasse seu doutorado, e tenho certeza que acho que era até pior, viu? E acho que começavam com 13 anos, sentados debaixo dos ensinos de um dos grandes rabinos de Israel daquela época. Jesus não tinha feito nada daquilo ali. Ele era filho de um carpinteiro e o sistema de castas era real naquela época. Se você trabalhasse com suas mãos, você não era nada. Não era nada. E claro, Cristo era filho do carpinteiro, era o que eles sabiam. Então, por isso, eles ficavam tão chocados quando ele visitou Nazaré pela primeira vez. Quem é esse? Nós conhecemos ele desde que ele era um garotinho. E aonde ele está arrumando essa sabedoria e autoridade? Como é que é? Ele falava com autoridade, com certeza. E na realidade, quando ele disse, hoje essas escrituras se cumpriram diante de vocês, aquilo deixou eles desconcertados, porque ele estava dizendo, eu sou o Messias. Eles entenderam. Hoje em dia, quem lê pode não entender, mas eles entenderam, porque ele estava citando Isaías, não foi? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E quando terminou, eles queriam matá-lo. Eu já estive no topo daquele monte em Nazaré.
aonde tem um penhasco e tem uma estrada na beirada. Iam jogá-lo dali de cima e matá-lo. Esse era o raciocínio deles. Temos que tentar entender a mentalidade deles um pouco, que fazia com que eles fizessem aquilo. Sabemos que era o diabo, mas ao mesmo tempo, o raciocínio deles, eles não podiam aceitar alguém que era um camponês. Obviamente um camponês que não tinha conexão com seus grandes rabis, não estudou debaixo dessas pessoas, ainda assim falava com uma sabedoria que eu imagino que eles iam parar um pouco e dizer: eu acho que isso é Deus, porque homem nenhum consegue falar assim, mas não fizeram isso. E queriam matá-lo. E teriam matado se não fosse pelo Espírito Santo que os parou. E quando você adiciona todos os milagres à história, por que aquilo não os convenceu de fato? Eu não sei. Deixa eu perguntar algo sobre Paulo. Olha, existem anos onde não sabemos exatamente aonde ele esteve durante essa época, em termos do ministério de Cristo e a crucificação. Em alguma hora ali, ele deve ter escutado quantos seguidores Cristo tinha, porque quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, 3.000 foram salvos, depois mais 5.000. Isso tinha crescido tremendamente, e ele então aparece mais ou menos nessa época, em relação à linha do tempo ali, mas deixa ele tão irado, e ele entra nessa perseguição até um ponto em que ele estava fazendo muito mais do que uma pessoa comum. Espera só um minuto. Vamos falar disso no próximo programa, pois acho que você mencionou algo que é muito importante. O tempo acabou, não temos tempo para continuar, mas vamos continuar no próximo programa porque essas são perguntas que precisam ser feitas e esperamos poder respondê-las. Te vejo no próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São